Eu sempre falo assim, que os pais erram por amor, né? Os pais erram, às vezes, pelo excesso de amor. Então, são permissivos demais pelo excesso, são punitivos demais por cautela. Então, assim, e aí o pai tem realmente esse feeling. O que às vezes falta, que os pais precisam ter a consciência, é de que, de repente, ele agiu errado e que retomar também é válido. Não é porque eu sou um pai punitivo que eu tenho que ser eternamente punitivo, porque se eu mudar a minha postura, eu desestruturo o meu filho, eu Isso é desestruturo a minha importante. Fica família. pensando que vai perder a moral, né? Isso mesmo, isso não acontece. É importante ter uma reavaliação. Eu sempre falo, ainda bem que tem um dia e tem o outro dia e uma noite no meio, Não, que faz com e é que a gente importante reflita. a gente começar a entender o que é a criança, né? Sim. Eu aprendi como a criança é quando as minhas filhas nasceram, porque aí você fala demais. Eu já fiz palestra de 1h30 que não adianta nada. E elas ficam ali, não querem mais sair. Em 5 minutos já não quer mais ouvir. Verdade. E em outros momentos eu fui super simples e falei, hoje eu já aprendo que tem que ser bem simples, né? E essa coisa é importante da gente ir aprendendo e pegar o jeito de fazer, porque a gente se corrige e o filho continua nos amando, né? Sim, até porque a criança, ela passa por fases. Então, o jeito que você conversava com a sua filha quando ela tinha 5 anos é diferente do jeito que você vai conversar quando ela tem 13, quando ela tiver 18 e assim sucessivamente. Então, assim, a gente também tem que adequar Isso. os nossos O objetivos com os pai e a mãe nossos também, filhos. eles vão se atualizando. Sim, nós precisamos entender Em cada etapa vai em mudando. cada etapa, como no caso a questão da rebeldia. Poxa, como isso acontece? Em que momento? Acontece com 2, com 15, com 13? Quando que vem e como vem e o que eu faço? Entendeu? Isso é importante. Então, assim, a gente está em linhas gerais. Uma das coisas que eu percebi lá em casa foi assim, eu tenho uma filha que foi super tranquila, que é a segunda. E a mais velha, a Mariana, ela nos 13 anos, ela ficou bem mais enjoada, bem mais enjoadinha mesmo, Crítica. crítica, e não queria, não gostava de tudo. E até isso acontece, né? Os filhos são diferentes, as reações são diferentes. Não adianta a gente pegar muito uma fórmula e achar... Não, que bom que é isso. Graças a Deus que é assim. E eu sempre converso até com mães de gêmeos que eu falo que bom que seja assim. Que são duas pessoas independentes que Os têm gêmeos acontece isso. porque assim, às vezes a mãe generaliza muito, né? Até por serem gêmeos, dois meninos na mesma idade e tal, tem que ser, até o comportamento tem que ser igual. Não. Que bom que são diferentes. E que bom que as irmãs, irmãos, que eles sejam realmente diferentes. Porque isso faz com que a gente, nós, né, pais, possamos ter esses referenciais e saber lidar com todas essas situações, né? Não dá para ser uma caixinha onde você tira o quadradinho e fala, olha, serve para todos os filhos esse molde. Então, vamos usar. Não, porque é vida, porque é dinâmico, porque as coisas acontecem, interferência externa de todos os lados, os filhos não estão nos mesmos lugares no mesmo momento. Deus me deu uma esposa maravilhosa, que a Glória tem uma característica que até eu não tinha, né? E aí a gente lembra bastante da nossa educação, da nossa criação, melhor falando. O meu pai sempre foi mais exigente, né, rigoroso, aquele cara que passou muita necessidade na vida, exigiu demais. Então ele exigia demais de mim. Então, ou pode ou não pode, acabou. E a minha esposa era, peraí, vamos conversar. Existe uma Espera aí, possibilidade. calma. Não é? Isso é fantástico nos dois, e essa coisa da gente usar um pouco do que tinha e começar a aprender com a situação. Ser pai e ser mãe é uma coisa que faz com que a gente cresça demais, né? Sim, sim. Os pais crescem, a pessoa cresce sendo pai se quiser crescer, né? Isso que eu ia completar justamente com isso, né? Eu acho que os pais, eles precisam ter uma visão do que é realmente essa educação, né? Não dá para você passar para o seu filho igualmente você recebeu, porque são épocas diferentes. Não dá para você simplesmente falar, deixa a vida levar. Então, assim, sabe? Aos poucos ele vai aprendendo, vamos deixar. Se tropeçou aqui, ele levanta e vai. Não é assim. Sabe, os pais têm por obrigação a orientação, têm por obrigação o exemplo, têm por obrigação os limites. Então, isso faz parte. A forma como você transmite isso é que tem o diferencial de cada família. Que tem o pai que vai pôr o limite espancando, tem o pai que vai pôr o limite conversando.
né? E aí o que vai sair disso, essas crianças que vão sair dessas famílias com essas estruturas, é o que a gente vê, tanto positivo quanto negativo. Bom, primeiro round, nós estamos voltados para os pais. Né? A gente pode ir concluindo, então, assim, o pai e a mãe, eles precisam participar. Muito. Né? Sempre, sempre. Acho que hoje o grande problema é a ausência dos pais na vida dos filhos. Eu acho que não é ausência física. Sim. É ausência de conversa, porque às vezes estão todos na mesma casa, mas cada um num canto e nem se conversam, né? E ainda falam, não, a minha família tem harmonia, mas não convivem. Quer dizer, isoladamente são harmônicos, mas e na convivência, né? Como que é isso, conviver em família? E uma coisa que hoje eu estava assistindo um programa, um programa jornalístico falando da droga. E eles estavam falando, um médico falou da lacuna que ficou na sociedade por não ter feito um despertar lá no primário, nas criancinhas mesmo, falando um pouco disso, preparando um pouco as crianças, ilustrando um pouco para as crianças o que poderia vir a acontecer. E que agora nós estamos colhendo os frutos de não ter despertado elas. Isso eu lembrei justamente dessas conversas do Oriente, que às vezes uma palavra, um despertar, um aviso, ele gera para a criança, parece que um horizonte novo, né? A criança fala, nossa, isso aqui eu não posso. Ela parece que ela cria um senso crítico daquilo, não é? Sim, e o porquê disso, né? O porquê que eu não posso. Porque ainda hoje no consultório a gente estava falando sobre a educação do medo, que muitos pais educam passando medo. Então, você não pode fazer isso por medo que eu vou te bater ou medo do que vai acontecer. E aí, quando a criança cresce, não tem mais medo do meu pai, esse valor não foi colocado. Legal. Entendeu? Porque assim, eu não tenho mais medo, então eu não tenho que respeitar. Porque agora eu enfrento de igual para igual, eu tenho argumentos com você. Você Nossa, não está... Esse assunto para o próximo bloco. Então vamos deixar, para o pessoal ficar curioso. Não, é porque eu quero dizer assim, porque a gente precisa ter uma maneira, então, de passar o porquê se deve e o porquê não se deve. Sim. Aí é nesse momento que se educa. É aí que... que legal. É aí que os pais talvez também tenham uma arapuca para eles, né? Sim. Porque acham que basta dizer que não e o assunto está encerrado. Com 3 anos, sim, mas com 15... Com 12. Com 12. Com 11, com 9. Mas então, a gente trouxe um material a produção preparou um material bem legal falando dos questionamentos do que gera essa atitude de rebeldia nas crianças. Eu acho que nesse primeiro momento que a gente está falando aqui, depois a gente entra naquele aspecto, mas até pegando o VT, essa conversa toda deles, acho que a gente se rotulou como rebeldia, mas de certa forma nem rebeldia não é? Nem tudo né? É uma inquietação, uma busca de uma resposta que não se teve. A criança vai carregar uma lacuna porque ela não encontrou ainda aquilo e ela não sabe manifestar. Sim, e aí não encontra o porto seguro e aí testa. E nessa forma de testar, muitas vezes ela vai contra as ordens recebidas, né? Vai questionando muito. E aí o pai que não entende esse questionamento rotula como rebelde. Exato. Essa história de dizer que é rebelde é muito por parte de quem não está sendo atendido na sua ordem. Sim. Né? Eu dei a ordem e ele não obedece. Eu gostei do pai que falou que até ontem ele me atendia, de repente hoje ele já não atende. E ele basta questiona. uma conversa com um amiguinho daquele que bota uma pulga atrás da orelha do seu filho, parece que já abre aquele horizonte. É verdade, Abre muitas horizonte. possibilidades, né? Aí, nossa, não tinha pensado nisso, quer dizer que a gente pode fazer isso. Bom, o Oriente está só começando, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Hoje a gente vai poder ir bem fundo nessa história. E eu quero convidar você a participar. Eu sei que muita gente está viajando essa hora, né? E muita gente está embaixo das cobertas, mas capricha. O telefone é 19 3871 9620, 3871
9620. O nosso e-mail orientes@rs21.com.br, o Twitter @orientes21 e o Facebook Orientes com IFE. A gente vai para o nosso intervalo e já voltamos para o nosso segundo bloco.